O Smart Track pode ser instalado numa gama muito ampla de ativos, mais de 100 categorias de máquinas, entre motores elétricos, motobombas, compressores, ventiladores, mancais, redutores e por aí vai. Por exemplo, eles têm um algoritmo específico para monitorar máquinas intermitentes, muito presentes nos setores automotivo e de manufatura discreta. Essa feature se chama Always Listening. Eles patentearam lá nos Estados Unidos e essa é tão interessante que eu vou explicar para vocês aqui no quadro. Aqui a gente tem o ciclo de funcionamento de uma máquina intermitente, uma CNC, por exemplo. Ela não tem hora certa para funcionar, depende da demanda, tem hora que está ligada, tem hora que está desligada. Mas a coleta comum tem um intervalo de tempo para fazer a medição dessa máquina, um intervalo de tempo em que ela vai coletar os dados, 10 minutos, por exemplo. Então ela faz a primeira coleta aqui, máquina desligada, faz a segunda coleta, nesse momento a máquina está ligada, e esses pontos que eu estou colocando são os momentos em que os dados são coletados. As medições sendo feitas a cada 10 minutos. A partir desses pontos vai ser plotado um gráfico, que nada mais é do que a união deles. Então a gente vai ter esses picos e vales aqui. Na prática, é por esse gráfico vermelho que a gente deveria saber os momentos em que a máquina ligou e desligou. Mas olha só que interessante, esse momento não foi registrado, porque as medições foram feitas quando a máquina estava desligada. Em compensação, esse momento em que a máquina estava desligada também não foi registrado porque as medidas foram feitas no momento em que ela estava ligada. No fim das contas, o gráfico não representa perfeitamente o funcionamento da máquina. Isso não vai acontecer com Always Listening. Com essa nova tecnologia, sempre que a máquina for ligada ou desligada, esses dados vão ser coletados. E aí a gente tem novos pontos para poder plotar o nosso gráfico e entender de forma muito melhor como a máquina está funcionando. Agora, na hora de fazer o gráfico, eu tenho os dados da coleta comum e os dados do Always Listening. Olha só a diferença. Você pode ver que esse gráfico plotado em azul, ele representa com muito mais fidelidade o que aconteceu na máquina. A gente sabe que ela ligou aqui, 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 aqui e aqui. E a gente também sabe quais foram os momentos que ela foi desligada. Resumindo, no Always Listening, a gente tem muito mais informações sobre o que realmente aconteceu. Explicação fez sentido? Agora a gente tem que ver se funciona mesmo. Eu estou com um conjunto aqui que tem um motor e um redutor. Eles são com a plataforma de monitoramento da Traction. E a gente vai coletar os dados ao vivo, aqui com o sensor, e acionar o Always Listening. Então, assim que o motor ligar, a ideia é que a gente veja a diferença de vibração aqui no espectro. Eu vou apertar o botão aqui para ligar o motor e eu vou desligar e ligar de um jeito aleatório. Não tem um intervalo de tempo definido. Eu vou fazer isso várias vezes, né? Olha que legal. Aqui a gente consegue ver os picos de vibração que indicam quando a máquina estava ligada, de um jeito bem parecido com o que eu desenhei na lousa.